Eu estou recebendo aqui o advogado eleitoral, Dr. Wendel Eloy, que vem falar sobre essa questão do limite, do teto de gastos, do calendário de um modo geral, mas do teto de gastos. Doutor Wendel veio muito na última eleição, estava muito tempo sem vir, agora eu espero que ele venha quase que todo dia. É um convidado, um profissional que eu admiro muito, nos ajuda muito. Inclusive eu recebi aqui, doutor Wendel, de presente, esse livro, que é o Manual das Eleições 2026, da Fundação Ulisses Guimarães. Tem como mostrar aqui, meu primo? A OAB também tem um manual, né, doutor Wendel? Sim, Douglas. A OAB, pela Comissão de Direito Eleitoral, elaborou uma cartilha para as eleições de 2026, bem resumida e bem didática, que serve como ferramenta para o candidato, para a assessoria do candidato, para os contadores e até para o público em geral, para saber o que acontece na eleição e quais são os direitos, deveres e as obrigações dos candidatos e de sua equipe durante as eleições. E depois dessa introdução, agora boa tarde oficialmente ao doutor Wendel. Obrigado, doutor Wendel, pela sua presença. É um prazer receber o senhor aqui, viu? Eu quem agradeço, Douglas. O prazer é todo meu. Doutor Wendel, eu vou falar de vários assuntos aqui, mas eu queria inicialmente, porque ontem nós trouxemos aqui, e foi até motivo de piada, essa questão do teto de gastos por cargo, né? Quer dizer, deputado estadual tem X, o limite é X, federal, Y, senador, Z, governador, W. Mas, doutor Wendel, na prática, esses valores, mas assim, funcionariam. Se realmente todos os candidatos obedecessem o teto, aí nós teríamos uma eleição mais igual, né? Uma eleição mais bem distribuída em termos de recursos, enfim. Mas anda longe, mas muito longe desse teto ser cumprido. E aí vem a pergunta, doutor. Primeiro, eu vou fazer essa pergunta depois. Primeiro, eu queria saber do senhor o seguinte: no que a Justiça Eleitoral, TSE, se baseia para estabelecer esses tetos? Vamos lá. Então, é realidade paralela, né? Não, eu acho que não acontece isso, não. Não acontece, não. Mas o que acontece? Ficou parametrizado de eleições passadas. Foi feita uma média do que se apresentava de despesas de gastos para uma campanha, para ser uma campanha, digamos, justa para todos os candidatos, né? E isso, a cada eleição, ela é reajustada. O tribunal dá um limite e diz que o candidato tal só pode usar até esse valor. Bem, no mundo perfeito daria, né? É isso. De fato, hoje a gente acredita que só esse valor não seria o suficiente para uma campanha. Mas o Tribunal Eleitoral, ele tem o Tribunal e o Ministério Público Eleitoral também, tem as ferramentas para controle desses gastos, né? Inclusive a prestação de contas, ela é muito bem analisada pelos técnicos do Tribunal Eleitoral. Só um parênteses, doutor, antes era uma prestação de contas, me parece, obrigatória no final da campanha. Agora são várias vezes durante a campanha. Tem uma obrigatoriedade em setembro da parcial. Então, o que acontece? Hoje o candidato ele não presta contas do que ele paga. Se eu contratei um serviço, já tenho que ter a documentação com os valores daquele contrato, já entra como gasto, independente do candidato ter pago ou não. Mas em setembro ele faz a primeira prévia e depois da eleição ele faz a definitiva. Né? Nisso ele apresenta os contratos, a movimentação bancária, inclusive a conta bancária do candidato, ela é pública. As pessoas têm acesso a essa conta. Então essa prestação de contas é feita durante todo o período. Conta de campanha, né? Deveria ser oficial. Porque assim, o candidato, ele tem a opção, doutor Wendel, de abrir uma conta para a campanha ou usar a conta pessoal? Não, ele é obrigado a... Ele é obrigado a ter a conta, 3 contas. A que recebe do fundo partidário, a que recebe do fundo eleitoral e uma de outros recursos, né? Então, no mínimo, todas ele públicas. tem... São contas que não são sujeitas ao sigilo de como se fosse uma conta pessoal, conta privada. Ele não pode movimentar na campanha paralela
a uma conta pessoal ou uma conta de terceiros. Nem pode movimentar em espécie. Mas, enfim, é uma média, doutor, e daí a gente entra. Porque, assim, eu acho que o doutor Endo é um advogado eleitoral de muita experiência, sabe disso, né? E aí, doutor Endo, nesse momento que a gente conversa, tem uma diferença entre o jornalista e o advogado. O jornalista pode, o advogado tem que... Mas, enfim, vamos lá, vamos tentar, porque é o seguinte, todo mundo sabe que tem compra de voto, todo mundo sabe que tem dinheiro sendo enviado para o interior de carro, de avião, em ônibus. Você conversa com qualquer pessoa num bairro, enfim, numa rua. Aí você olha, ontem passou o candidato X aqui, está distribuindo R$100, R$200 para cada pessoa. Isso ocorre antes, durante, mas principalmente nos últimos dias de campanha, que é o período bem próximo do voto, ali, próximo do dia da eleição. Os candidatos, por exemplo, um candidato a cargo tal, que tem apoio de um outro político, eu não vou especificar aqui qual é, mas um outro político. Esse outro político está apoiando porque existe coincidência de ideologia? Claro que não. Claro que não. Existe acordo financeiro também. Aquele político apoia, ele recebe tantos R$1.000 lá para supostamente gastar com a base. Enfim, essas situações a gente sabe que existem. Raramente a Justiça Eleitoral consegue flagrar e provar que isso aconteceu. Hoje a Justiça Eleitoral ela tem recursos para flagrar esse tipo de situação. O programa Pardal mesmo é um exemplo disso. É uma evolução. Eu falei, salvo engano, em nossa última entrevista na eleição passada, eu disse, olha, Douglas, tem um aplicativo Pardal que qualquer pessoa com o celular na mão hoje pode flagrar uma situação de um ilícito eleitoral, de um crime eleitoral, e ela passa automaticamente para a Justiça. Né? Então, você flagrando uma situação dessa, você pode pegar seu celular, tirar foto, registrar e encaminhar pelo aplicativo. Em sigilo absoluto. Né? Em sigilo absoluto. Em sigilo absoluto. Então, caso aconteça essa questão de compra de votos, essa questão de outros ilícitos, nós temos as ferramentas para serem denunciadas e a Justiça Eleitoral ela faz essa apuração do crime. Inclusive, nós estávamos em uma roda de bate-papo com alguns colegas eleitoralistas, alguns dias atrás, e nós comentamos hoje que o advogado eleitoralista ele vai ter que se especializar ainda mais agora na parte criminal. Porque a Justiça Eleitoral ela está sendo bem mais ativa nessas questões. E só, daqui a pouco nós vamos falar do calendário, porque no livro que o doutor Wendel trouxe, tem aqui as datas, né? Sim. Aqui já, começa com 5 de agosto, né? E vai até 25 de outubro, que é a data prevista, se tiver o segundo turno das eleições. Doutor Wendel, uma outra questão que eu ficava aqui imaginando, a gente discutiu uma vez aqui no quadro de política, que é esse sistema de câmeras da prefeitura, do governo, esse tipo de câmeras não pode ser usado também a flagrar algum tipo de movimentação ali, alguma... Porque hoje quase todo o território, digamos, vamos considerar Teresina, quase toda a capital é varrida pelas câmeras. Sim. Dificilmente você tem um ponto cego ali, não sei qual é debaixo de uma ponte, mas tudo é varrido. Não há como a justiça, olha, a colaboração, porque é uma força-tarefa militar, federal, civil, dizer, olha, qualquer movimentação estranha aqui, quer dizer, no período eleitoral, aquele aglomerado de pessoas, apareceu ali com um gesto de distribuição de dinheiro, a justiça não usa esse tipo de recurso? É uma ferramenta que ela tem à disposição dela muito eficiente. Né? Com certeza, como ela está mais ativa agora, você vê mais pontos dessas câmeras de fiscalização, provavelmente ela seja utilizada como prova de crimes desse tipo. Dificilmente você passa num local com uma câmera. Sim. E não tem um ponto tão distante de um local que não tenha câmera. Então, é um ponto. Doutor Wendel, um desafio grande para o próprio
A própria Justiça Eleitoral falou disso. Um desafio grande é a inteligência artificial. Rapaz, é um problema. Porque hoje a tecnologia está muito avançada. Avança a cada dia. Você tem, por exemplo, o HeyGen, que é uma IA que clona, que faz clonagem. Eu ontem, antes de ontem, estava fazendo um teste, um clone de mim mesmo. Inclusive, até uma ideia, eu posso clonar e no dia que eu não puder vir, colocar o clone, que é a mesma coisa. Tá numa perfeição, assim, numa perfeição. Porque antigamente você mexia ali, ficava umas marcas. Não, tá numa perfeição. E aí, eu estou falando de clone de avatar, mesmo ali, imagem. E se for falar de voz, aí é um absurdo. Aí é 100% idêntico. É um outro desafio, doutor Wendel, porque você... a imagem, as pessoas temem muito, mas a voz, você espalhar uma fake news, uma declaração polêmica, racista, homofóbica, de um candidato, é um rastilho de pólvora. É verdade, Douglas. Até um tempo atrás, você ainda conseguia alguns traços de uma deepfake dessas. Você ainda, não, aquele dali não está aparecendo, mas hoje ela está muito, muito realista. Inclusive, isso fez alterar um pouco a forma como a Justiça Eleitoral observa numa denúncia. Porque você antes tinha que comprovar que uma outra pessoa fez e utilizou da inteligência artificial. Eu estava denunciando, eu tinha que comprovar. Hoje não. Hoje o juiz pode dizer, não, mas quem tem que provar que aquilo foi real é quem está postando, quem está colocando e quem está afirmando aquilo ali. Né? Inverter o ônus da prova. Isso facilitou. Então, muito rapidamente, o juiz pode determinar que um portal, por exemplo, tire uma certa imagem, uma filmagem, um som do ar com base nisso. Quer dizer, só para a gente entender, um determinado, nem precisa ser meio de comunicação, pode ser rede social. Então tem aí muitas pessoas replicando um áudio de um candidato que fez uma declaração, vamos lá, homofóbica. E aí, obviamente, o candidato não fez essa declaração homofóbica. Então, no caso, a justiça... Aí, o senhor, por exemplo, o senhor como advogado do candidato, o senhor vai lá e diz, olha, meu candidato está sendo prejudicado, meu cliente está sendo prejudicado porque não é o meu... Esse aqui não é. É inteligência artificial. Aí, antigamente, o senhor tinha que provar. Exato, exatamente. Agora, quem postou... Né? Vai ter que comprovar que aquilo é real. E aí, doutor, no caso das redes sociais, uma cadeia de 200, 300 pessoas, grupos de WhatsApp, que viram, que postaram. A justiça determina para o servidor bloquear. Então, a inteligência artificial não é usada somente para essas coisas ruins. Ela já identifica esse tipo de postagem e quando a determinação judicial de parar com essa divulgação, o próprio sistema bloqueia. E se o provedor, o responsável por aquele sistema, não tomar essas providências, ele é responsável também, solidário. Ele paga por manter na rede. E a quantidade de pessoas que replicou esse áudio falso? Aconteceu, recentemente teve um caso de uma autoridade que teve uma agressão com a esposa. E houveram postagens disso e saiu replicando. Pessoas que replicaram pelo WhatsApp estão sendo chamadas para prestarem depoimento porque que replicaram. Mas é muita gente, viu? Muita gente. Muita gente. E se a gente for multiplicar isso para o período eleitoral, vai ser uma oitiva eterna. Vai ser muito complicado. Vai ser complicado, muito complicado. Doutor, temos aqui, aliás, o calendário eleitoral aqui, meu primo. Não precisa frisar não, viu, Matheus? Só porque eu vou virar aqui, só para você ver. Aqui só são as datas, viu? Só as datas, para você ver o tamanho da complexidade aqui. Aqui começa no dia 1º de janeiro de 2026. O 1º de janeiro desse ano. Aqui, Aí para cá, aqui. Vai até 25 de outubro, pode voltar, de 2026, se houver o segundo turno. Quer dizer, é praticamente o ano todo, doutor Wendel. Quer dizer, é um calendário... E isso só está até o último dia da eleição em caso de segundo turno.
porque tem a prestação de contas ainda. Tem de segundo turno, ainda tem a prestação de contas? Tem prestação de contas, Não, aí então- vai até o prazo da posse do candidato eleito. por outro ano, Depois disso ainda tem um prazo para ajuizar, caso seja algum ajuizamento de ação eleitoral. Então o calendário é mais de um ano. Aí, doutor Wendel, vamos aqui para o calendário, em junho, já passamos e tal, 4 de julho, né? Amanhã. Amanhã, no caso, que é a data limite para a desincompatibilização de servidores públicos efetivos e ocupantes de cargo em comissão sujeito ao prazo de 3 meses. Aqui são secretários, servidores mesmo. Servidores. Mesmo concursados, servidores mesmo concursados. Sim, sim. De empresas privadas também? Não. Aí é só para órgãos públicos, para evitar que ele use aquele órgão público como ferramenta eleitoral para ele. Quer dizer, de uma empresa privada não é o caso. Não. Aí, dia 5 de julho, daqui a um mês, mais ou menos, inicia a propaganda intrapartidária. O que é que significa, para a nossa audiência entender? Bem, então vamos ao calendário. A partir de 20 de julho, agora, se iniciam o período para as convenções partidárias. Isso. Que é onde o partido vai definir quem são seus candidatos, porque até então seriam os pré-candidatos que estão tentando se viabilizar para serem aprovados pelo partido, para serem os candidatos. Então, 5 de julho, esses pré-candidatos, eles podem fazer aquela propaganda intrapartidária, ou seja, ele vai procurar os filiados do partido, vai demonstrar que ele é uma boa opção para o partido, que ele tem viabilidade, para que no dia da convenção, que começa dia 20 agora de julho e vai até o dia 5 de agosto, isso. ele possa estar como, de fato, o candidato pelo partido. Aí tem aqui 15 de agosto, que é a data limite para o registro das candidaturas, 16 de agosto. Aí começa a propaganda eleitoral 16 de agosto. Isso. 15 de agosto é um prazo crítico, porque você vê aí no calendário que ele inclusive diz até 15 de agosto até às 19 horas. 19 horas, Que é o prazo que o partido tem para informar ao Tribunal Eleitoral que aquele cidadão, ele de fato vai ser candidato, que ele foi aprovado pelo partido e ele vai ser candidato. Então, se ele perder esse prazo, se o partido perder esse prazo das 19 horas, ele inviabilizou o registro de candidatura dessa aí não tem prorrogação de prazo viu? Não, para isso não, ela é muito pontual. Data limite para julgamento nas instâncias ordinárias, aquela questão das candidaturas, impugnação, enfim. A propaganda eleitoral mesmo, gratuita em rádio e televisão, começa 28 de agosto, dia 28. Do rádio e televisão, mas dia 16 ele já pode fazer a campanha. A campanha... Só fala... Já começa a campanha eleitoral em agosto, dia 16 de agosto, Sim, né? a campanha. Já a campanha. Agora, o interessante, Douglas, que às vezes passa batido pela própria equipe do candidato, que às vezes é um pouco imatura na condução. Eu fiz a convenção, participei da convenção, o partido me considerou como candidato, eu fui aprovado como candidato, o partido fez o meu registro de candidatura. Quando faz o registro de candidatura, que é deferido pelo tribunal, se gera o CNPJ do candidato, certo? Gerou o CNPJ do candidato, o candidato ele tem um prazo para solicitar a abertura de conta dessas 3 contas que nós falamos no início. Tendo o CNPJ e a conta bancária, isso vai ser com certeza antes do dia 16, o candidato já pode fazer as contratações. O candidato já pode ir para a gráfica e dizer, eu quero meus santinhos, porque veja só, Piauí hoje nós temos 224 municípios. De ponta a ponta do Piauí, para você ter uma logística de diminuir, de distribuir o seu material de campanha. E aqui nós estamos falando de material físico. Material físico, são os santinhos, são aquelas... Então, você já pode, tendo o CNPJ e sua conta bancária, já fazer o contrato com a gráfica para ela entregar antes do dia 16, para você já fazer essa distribuição do material, não para as pessoas, não para o eleitorado, mas para os seus pontos de apoio do Estado, por exemplo, no Piauí, para quando for dia 16, você já está lá distribuindo o seu material. É o trabalho de logística mesmo. É o trabalho de logística. Então, isso é possível. É até sugerível. O candidato que não faz isso, ele está perdendo tempo. Porque se ele for esperar para o dia 16 começar... Para começo e fazer, vai perder muito tempo. Os outros já estão avançados, já estão no dia 16, a 1 minuto, dia 16 já está distribuindo material na rua. Ao julgamento 14 de setembro...
1º de outubro é o último dia da propaganda eleitoral gratuita e último dia para a realização de debates, reuniões públicas e também comícios. Aí dia 3 é o último dia da propaganda eleitoral na rua, até 10 da noite, e na internet até 23 horas e 59 minutos. Porque às 0 horas é o dia da votação. Aí já não pode mais. Já não pode mais. Então a gente vai aqui com o doutor Wendel, com o tempo, nós vamos trazendo detalhes, informações. Agora, doutor Wendel, eu queria fazer uma pergunta que todo mundo faz, que é a seguinte: quando a Justiça decidiu reduzir o tempo de campanha, 45 dias, né? Porque antigamente eram 3 meses, se eu não estiver enganado, doutor Wendel, 3 meses. Era muito tempo, era muito extenso. Mas o que é que aconteceu? Se reduziu para 45 dias, e aí se liberou a história da pré-campanha. A pré-campanha é 1 ano. Mas... vedada, algumas ações são vedadas. Mas o que não pode? Você não pode fazer comício, você não pode distribuir material de campanha, uma coisa ou outra, mas o resto... Não pode pedir voto explicitamente, mas hoje, por exemplo, antes você podia dizer que tinha as palavras mágicas. Conto com seu apoio, quero seu voto, isso na pré-campanha, né? Mas hoje o tribunal já entende que é um contexto. Não é só aquele pedido explícito de voto. Então, ela já analisa o contexto daquela situação para saber se de fato existiu aquela conduta de propaganda fora do tempo, né? Tentando mascarar a reunião ali com reunião e tal. É o que nós comentamos ainda há pouco nessa entrevista, que eu disse para você, já tem gente aí que já tem bonezinho, camisa, adesivo de carro, até não pode. O senhor não é candidato a nada, o senhor é advogado eleitoral. Se eu, no meu carro, coloco um adesivo com seu nome, não tem problema nenhum, o senhor não é candidato. Então, não é problema nenhum. Não, mas é porque? Não, é porque ele é candidato numa chapa da OAB, né? Ele está fazendo aniversário, tantos anos de advocacia, é uma homenagem que os amigos estão fazendo, enfim, tem N contexto aí. Mas a pessoa que comprovadamente é candidata, não, está lá o nome da pessoa, mas não tem partido, não tem número, não está pedindo voto, mas não é uma propaganda ali? Hoje, os jogadores, eles entendem o seguinte, Douglas. Eu botei o meu nome, eu sei que vou ser candidato, estou numa pré-campanha, mas de repente os amigos começaram a botar adesivos nos carros. Ele coloca de uma forma que não caracterize, que é igual ao da campanha. Cores diferentes, fontes diferentes. Aí a Justiça Eleitoral... Aí diz, não foi campanha porque está diferente. A Justiça Eleitoral leva em consideração, não, foi os amigos. Tanto é que está diferente da campanha, olha aqui e tal. Rapaz, é um negócio muito... Exato. Meu Deus do céu. Doutor Wendel, pela sua larga experiência com campanha, enfim, juridicamente, essa campanha, o senhor imagina que é uma campanha complexa, vai ser uma campanha complicada, dada a disputa acirrada entre os candidatos, por exemplo, o Senado tem muita disputa, inteligência artificial, por ser uma eleição, apesar de numericamente mais fácil, que é estadual, numericamente só, mas é uma eleição que exige, via de regra, os embates são mais acalorados. Porque o prefeito ali, o prefeito ali. Então, por exemplo, vou citar uma cidade, Água Branca. Então, a eleição se reduz ali a Água Branca. A eleição se reduz à cidade do meu primo, Tanque do Piauí. Agora, a eleição estadual é uma coisa... Né? Pela sua experiência e o que o senhor está observando, tende a ser muito complicado juridicamente? Sempre é. Não existe uma campanha fácil. Às vezes, a campanha, ele acha que acaba ali no dia do resultado da eleição, que ele sai como eleito, mas daí até ele de fato estar assumindo, ainda tem um caminho muito extenso e com grandes batalhas jurídicas. E a inteligência artificial hoje vai ser um plus de dificuldade, de facilidades, claro, mas de dificuldades também para as eleições. É complicado, é difícil. Doutor Wendel, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi só o início do jogo. Sim. Como se diz no popular, só bater o centro. Né? Não tem. Eu queria contar com a sua presença outras vezes para a gente. Claro, o senhor tem suas atividades dentro da sua disponibilidade. Para o senhor vir para a gente esclarecer algumas situações, porque
Majoritariamente, o jornalismo cobre os fatos políticos, que é o que a população mais interessa, mas também nós temos a obrigação de analisar a questão da justiça eleitoral também. Tem uma relação direta com a questão política. Então, sua presença é importante aqui para a gente esclarecer e tornar mais fácil o entendimento desse processo. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Reitero a informação da questão da cartilha de direito eleitoral feita pelos membros da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Inclusive, nós da comissão estamos indo em algumas cidades onde tem subseções da OAB para discutir um pouco com os pré-candidatos, com os assessores, os contadores e os próprios advogados da região, para atualizar, porque em toda eleição, de fato, nós temos algumas atualizações da legislação. E criamos essa cartilha que está disponível no site da OAB, na seção lá de cartilhas. Dá para baixar? Dá para baixar, um PDF, é muito resumida, é bem explicada, não tem aquele juridiquês. Sim. Ela está voltada mesmo para qualquer leigo que possa ler e entender o que é esse período eleitoral. Obrigado, doutor Wendel, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Obrigado.